Aí tá indo, né? Aí eu posso voltar para minha tela aqui? Você vai ter que É só você clicar na sua tela. Você já colocou. Já tá, né? Abre a seu Canva mesmo e começa. Então você apertar a tela. E o áudio? Só que você pode apertar para tela cheia também. E como que você sabe que o áudio está bem? Tá pegando, gente, viu o negocinho. Ai, acho que foi. Posso ficar sentado? Pode. Eu acho que é melhor para eu ficar na frente também. Bom, gente, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre drogas vasoativas. Eu já dei uma aula parecida no ano passado, mas eu acho que só o Fê assistiu, quem tá aqui. O resto estava todo mundo em rodízio externo. Então, ano passado foi uma proposta um pouco diferente, que era para fazer uma revisão de literatura, né? Mas, de qualquer forma, eu trouxe alguns estudos principais sobre isso, que eu acho que é importante a gente conhecer. Por que a gente usa cada coisa, por que a gente escolhe cada vasopressor, o que a gente tem de evidência sobre isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que começaram os estudos sobre droga vasoativa, onde que atua cada uma dessas drogas, né? Quais que são os principais receptores e qual que é a ação de cada um, o que a gente tem de evidência sobre o uso e algumas dicas práticas aí para a vida em relação a essas drogas. Se ficar muito pequeno, vocês me avisem, mas depois eu mando os slides aí. Bom, então, os primeiros relatos que tem aí sobre o uso de drogas vasoativas começaram mais ou menos em 1893, com esse cara chamado George Oliver, que foi estudando a glândula adrenal. Ele pegou os extratos da glândula adrenal e começou a estudar sobre isso. E aí, acreditem se quiser, que eu fui ler o artigo lá, que tem relatado do negócio. Ele pegou esses extratos e testou na artéria radial do filho dele, com um arteriômetro, medindo se o vaso ia contrair, se ia dilatar, o que ia acontecer. O filho vivo, ele foi preso depois? 1890. E aí começou a se evidenciar, então, né, tem uma ação de vasoconstrição e tudo mais. Em 1897, esses dois caras aí começaram a tentar isolar um pouco melhor esses agentes, né, que eles inicialmente chamaram de suprarrenina, depois eles chamaram no princípio de epinefrina. Mas eles não conseguiram ainda isolar formas puras dessas substâncias, até que só em 1900 o Takamine conseguiu isolar uma forma pura e ativa que ele patenteou como adrenalina, porque até então era conhecido como epinefrina. Então, a adrenalina, na verdade, foi o nome patenteado da epinefrina inicialmente. A gente conseguiu só sintetizar essa substância lá em 1906 e só em 1949 que começou a ter os primeiros registros de uso clínico dessas substâncias. Então, foram aí 100 anos... mais ou menos isso. Estudando essas substâncias e como que isso ia agir para a gente começar a ter os primeiros estudos clínicos sobre isso. No início a gente não sabia muito bem como que isso funcionava, né? Então, a primeira ideia desses caras que começaram a estudar essas substâncias vasoativas foi que elas agiam a partir de transmissores químicos. Então, que a gente teria transmissores que seriam ou excitatórios ou inibitórios. Então, que a medicação ela ia agir por conta desse transmissor e aí isso ia ter ação que poderia ser inibitória ou excitatória de determinadas coisas. Só um pouco mais para frente que se viu que não, que na verdade a gente tinha os receptores e a partir de cada receptor que a gente ia ter a ação da droga, que poderia ser ou para vasoconstrição, ou para vasodilatação e assim sucessivamente, tá? Então, falando um pouco dos receptores, quais que são os principais receptores que a gente tem? A gente divide os principais em adrenérgicos, dopaminérgicos e os receptores de vasopressina. Os receptores adrenérgicos são principalmente os receptores alfa e beta, né? E que vocês vão ver que esses aqui são os principais que a gente usa nas medicações vasopressoras, né? Então, o alfa-1 é o que vai fazer vasoconstrição tanto arterial quanto venosa, e como consequência disso, aumentar a resistência vascular sistêmica e também fazer o aumento da PA. A gente vai falar mais sobre isso depois. O alfa-2 também vai estar modulando a liberação de noradrenalina e também fazendo vasoconstrição, né? O beta-1 é um receptor que ele é predominantemente estabelecido no coração, então vai ter mais ação com inotropismo e cronotropismo.
Já o beta-2 vai ter uma ação mais de vasodilatação. E broncodilatação também, né? Lembra do beta-2 agonista. Já os receptores dopaminérgicos, eles vão fazer vasodilatação no leito renal, mesentérico, também coronariano. E os receptores da vasopressina, V1, V2, V3, cada um tem uma ação um pouquinho específica aí. O V1 faz mais vasoconstrição mesmo, o V2 é mais uma ação renal, reabsorção de água, reabsorção dos túbulos, e o V3 é mais liberação de CTH e prolactina. Também falando um pouquinho dos receptores de angiotensina, que também fazem um pouco de vasoconstrição, aumentando o PA e aumentando a secreção de aldosterona. Então, aqui tem uma imagem que traz mais ou menos uma representação do vaso, onde fica cada receptor nele, né? Então, vocês veem aí representação da parede muscular, do endotélio, onde fica cada receptor. Então, mais uma vez, como eu falei, o alfa-1 vai fazer mais a vasoconstrição atuando mais na musculatura lisa vascular. O beta-1 vai aumentar a corrente de cálcio, fazendo mais aumento da frequência cardíaca e aumento da contratilidade. O beta-2 é vasodilatação. E o V1 fazendo mais, aumentando a resposta da musculatura às catecolaminas. Trouxe essa tabelinha aqui, que eu peguei de um guideline de manejo de choque cardiogênico, que eu achei bem interessante, porque ela traz um comparativo aí entre as principais drogas e qual que é a ação de cada uma delas, também comparando com os seus receptores, né? Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, a noradrenalina, ela tem uma ação predominantemente em alfa-1, como a gente falou, um pouquinho menos em beta-1, que também, então, tem uma ação cardíaca, né, em aumento de contratilidade, inotropismo e cronotropismo, um pouquinho menos em beta-2. Então, como vocês podem ver, baseado no receptor que a droga mais atua, a gente vai ter a consequência dos seus efeitos hemodinâmicos, né? Então, baseado nisso, ela vai ter um aumento da resistência vascular sistêmica, um aumento da pressão arterial, um pouquinho menos de aumento no débito cardíaco e um pouquinho menos de efeito na frequência cardíaca. A epinefrina tem um pouquinho mais equilibrado aí, ela tem um pouquinho mais de ação beta-1, um pouquinho menos de alfa-1. Então, vocês podem ver que ela vai ter um efeito maior na frequência cardíaca, por exemplo. A dopa, eu não vou falar aqui porque também é muito dose dependente, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. A dobuta aqui, por exemplo, ela ou tem um efeito meio igual, ou ela acaba reduzindo um pouco a questão da resistência vascular periférica, não tem tanto efeito na pressão arterial, ou até reduz um pouco, mas, como vocês podem ver, tem um efeito inotrópico, né? Então, aumenta o débito cardíaco e aumenta a frequência cardíaca também. Então, é importante a gente saber em que receptor cada droga atua, para a gente saber qual vai ser o efeito dessa droga, né? Porque a gente tem as principais indicações de cada uma, mas a gente também tem que saber individualizar, né? Por exemplo, no mês passado, que a gente teve um paciente lá na ala 1, que precisava de uma droga vasoativa para manter a PA dele um pouco mais alta, mas ele não tolerava noradrenalina porque ele ficava muito taquicárdico. O João Lento não estava lá. Então, ele acabou ficando com vasopressina, né? Então, pela ação dos receptores, a gente consegue também individualizar o que a gente vai fazer com cada tratamento, tá? Bom, drogas vasoativas são um assunto muito amplo, né? Tem muita coisa. Como o próprio nome diz, drogas vasoativas são as drogas que vão atuar na nossa vasculatura, né? E aí elas se subdividem em inotrópicas, dilatadoras, vasopressoras e vasodilatadoras. É impossível fazer uma aula falando de absolutamente tudo isso, porque é um assunto muito amplo, tá? Então, do mesmo modo que eu falei no ano passado, aqui eu vou repetir o que eu falei. Eu foquei naquilo que a gente mais usa, né? O choque mais comum que a gente tem, choque distributivo, choque séptico, o que a gente mais usa são vasopressores. Então, é o que a gente mais vai focar. Depois, acho que vale a gente fazer outras aulas envolvendo choque cardiogênico, outras coisas que a gente acaba ampliando e revisando essas outras drogas aí que eu não vou falar aqui hoje, para não ficar muito extenso, tá? Então, acho que eu tentei organizar mais ou menos para falar de cada droga, fazendo mais ou menos uma linha do tempo. O que a gente começou a usar e por que foi parando de usar ou continuando a usar, baseado nos artigos que a gente tem, na evidência que a gente tem sobre isso, tá? Então,
Talvez vocês tenham ouvido falar na faculdade ou ouviram falar em algum momento da vida que algumas pessoas usavam dopamina como primeiro vasopressor para algumas coisas, né? Que hoje a gente não vê mais, ou pelo menos não deveria ver, né? Então, a dopamina, ela é um vasopressor que ela é muito dose dependente. Então, o que se falava anteriormente, no início dos estudos sobre isso, é que a dopamina ela tinha uma dose renal, né? Então, uma dose mais baixinha, que é essa dose de 1 a 5 microgramas quilo minuto, que teria um efeito vasodilatador e natriurético, aumentaria o volume de diurese, melhoraria a perfusão renal, tudo isso. Uma dose moderada da dopamina teria um efeito mais dopaminérgico no sentido de aumentar a frequência cardíaca, aumentar o débito cardíaco e aumentar a pressão arterial um pouquinho também. E uma dose mais alta de adrenalina